Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos aqui para o concurso para professor, né, da Secretaria Estadual da Bahia, Secretaria de Educação da Bahia. Observamos aqui a didática, as questões do ensino e aprendizagem, né? Agora vamos focar no planejamento, né, e suas estratégias, metodologias e avaliação, ok? Então o que seria o planejamento? O planejamento do ensino tem como principal função garantir a coerência entre as atividades que o professor faz com seus alunos e as aprendizagens que pretende proporcionar a eles. Então, tem que ter uma coerência entre as atividades e as aprendizagens. O planejamento é um trabalho individual e de equipe. E quem faz o planejamento, né? A elaboração do planejamento do ensino é uma tarefa que cada professor deve realizar, tendo em vista o conjunto de alunos de uma determinada classe, sendo por isso intransferível. É importante isso aqui, pessoal. O ideal é desenvolver esse planejamento em cooperação com os demais professores, com a ajuda da coordenação pedagógica e mesmo da direção da escola. No entanto, cada professor deve ser o autor do seu planejamento do ensino. Então é uma função aí, uma atribuição do professor, ok? Que conta com a cooperação da coordenação pedagógica e também da direção da escola, observando, né, o conjunto de alunos da classe. No entanto, o planejamento prevê uma flexibilidade, né? No processo de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, novos conteúdos e objetivos podem entrar em jogo. Outros, escolhidos na elaboração do plano, podem ser retirados ou adiados. Então o professor tem que ter esse feeling, né? Tem que observar o desenvolvimento da sala. É aconselhável que o professor reflita sobre suas decisões durante e após as atividades, registrando suas ideias, que serão uma das fontes de informação para melhor avaliar a aprendizagem dos alunos e decidir sobre os caminhos a tomar. Ok? Então é importante. O planejamento do ensino é um orientador da prática pedagógica, não um ditador de ritmo, no qual todos os alunos devem seguir uniformemente. Então ele é uma guia, né, pessoal? É um guia importante, no entanto, passível de mudanças, né? Outra questão importante aí do planejamento, registrar, né? Então, registrar ajuda à avaliação, ok? O importante é o professor ter alguma forma de registro de suas intenções, procurando agir pedagogicamente de forma coerente com os objetivos específicos e gerais traçados no projeto da escola e em seu planejamento do ensino, ok? Então, redigir o projeto não é uma simples formalidade administrativa, é a tradução do processo coletivo de sua elaboração. Deve resultar em um documento simples, completo, claro, preciso, que constituirá um recurso importante para seu acompanhamento e avaliação. Então, pessoal, sempre aí, registrando as intenções, né? O planejamento do ensino deve explicitar o quê? Então, o que deve ter lá no planejamento, né? As intenções educativas, por meio dos conteúdos e dos objetivos educativos, ou das expectativas de aprendizagem, né? Como esse ensino será orientado pelo professor é outra questão. As atividades de ensino e aprendizagem que o professor seleciona para coordenar a sala de aula, com o propósito de cumprir suas intenções educativas, o tempo necessário para desenvolvê-las. Então o professor tem que, ao selecionar, né, ele tem que observar todas essas questões. E como será a avaliação desse processo? Então aí temos 3 pontos importantes que tem que ter no planejamento, tá bom? Então as intenções educativas, como será feito e como será avaliado. E os conteúdos? O conteúdo é uma forma cultural, um tipo de conhecimento que a escola seleciona para ensinar aos seus alunos. Então pode ser informações, conceitos, métodos, técnicas, procedimentos, valores, atitudes e normas são tipos diferentes de conteúdos. Valores são conteúdos aprendidos nas relações humanas. Ocorram elas no espaço escolar ou não. Muitas vezes, aprender um valor pode significar também mudar de valor, o que torna o ensino e a aprendizagem de valores e de atitudes também um processo complexo que não se resolve apenas com a preparação de atividades localizadas. Então, pessoal, o planejamento da escola também prevê alguns valores, né? Como a democracia, o respeito
as mulheres, não ao racismo, enfim, uma série de valores que são importantes para a nossa sociedade, né? Os conteúdos do planejamento do ensino são aqueles que guiarão a escolha das atividades na elaboração do plano e são os conteúdos em relação aos quais o professor tentará observar e avaliar como se desenvolvem as aprendizagens. Por isso, não seria possível fazer relação a todos os conteúdos presentes na atividade. Então é preciso lembrar ainda que existem conteúdos, geralmente valores ou atitudes, que são eleitos pelo projeto da escola, como eu falei antes, e que devem ser trabalhados em todas as atividades da sala de aula, bem como em todas as relações pessoais ocorridas no espaço escolar. Então, respeito mútuo e intolerância com qualquer tipo de discriminação étnica, de gênero ou classe social são dois exemplos desses conteúdos. Ok, pessoal? Ainda lembrando que isso segue a nossa Constituição Federal, a LDB, tudo isso está previsto lá. E os objetivos? A gente falou dos conteúdos e quais seriam os objetivos do planejamento. Os objetivos educativos do planejamento do ensino definem o que os professores desejam que seus alunos aprendam sobre os conteúdos selecionados. As intenções, né, pessoal? É possível definir esses objetivos descrevendo as expectativas de aprendizagem da forma que for mais fácil de compreendê-las. Os objetivos educativos do planejamento no ensino definem o grau de aprendizagem a que se quer chegar com o trabalho pedagógico. Eles são faróis, guias para os professores, mas não devem se tornar trilhos fixos, em sequências que se repetem independentemente da aprendizagem de cada aluno. Então o professor tem que ter sempre essa postura de observar e fazer as adequações necessárias, ok? E como que ele vai organizar as atividades, né, dentro do planejamento? Isso já cai nas estratégias e na metodologia que ele vai utilizar, né, pessoal? Ao escolher uma atividade de ensino e aprendizagem para desenvolver com seus alunos, o professor precisa considerar principalmente a coerência entre suas intenções explicitadas pelos conteúdos e objetivo e as ações que vai propor a eles. Então tem que ter coerência entre os conteúdos e os objetivos, né? Tem que ter coerência entre as intenções e o que ele vai efetivar, né, nas estratégias e na metodologia. Precisa também pensar em como aquela atividade irá se articular com a anterior e com as seguintes. Então, o professor tem que observar se aquela atividade tem uma continuação, né, como que ela se encaixa nesse processo de ensino-aprendizagem. As atividades devem ser de acordo com aquilo que se quer ensinar, seja a curto, médio ou longo prazo. Então, o planejamento e a organização das atividades prevêem essas aprendizagens de curto, médio e longo prazo. A sequência de atividades que compõe o planejamento do ensino deve levar em conta as experiências dos próprios alunos no decorrer de cada atividade. Então, o professor tem que estar sempre atento a essas experiências, né? Então, existem planos que se realizam quase integralmente, então, né, de certa forma, um sucesso. Os que se realizam em grande parte, né? Então, teve uma parte boa que se absorveu, ou aqueles que simplesmente precisam ser refeitos, tendo como critério a avaliação da aprendizagem dos alunos. Então, aí já está começando a entrar na questão da avaliação. Então, tudo é um conjunto, pessoal, está tudo entrelaçado. O planejamento, né, as estratégias, as metodologias e a aprendizagem. E por último, pessoal, a gente vai falar aqui da avaliação, que é uma das partes mais importantes aí, do planejamento e vai guiar também as suas estratégias e metodologias. Então, a avaliação continuada é um instrumento por meio do qual o professor procura observar o desenvolvimento de seus alunos, à medida que o processo de ensino e aprendizagem está em andamento. Essa observação tem por objetivo regular as atuações do professor, ou seja, dar a ele informações para que seja possível decidir se o que foi traçado no planejamento está correspondendo com o esperado ou não. Então, é importantíssimo, né, pessoal, essa observação, essa avaliação continuada. É importante frisar que essa avaliação não tem por objetivo dar nota aos alunos. Pessoal, é extremamente importante, né? Extremamente importante. Mas sim regular o processo de ensino e aprendizagem. Então, é um regulador, é um termômetro que você vai ter para seguir mais adiante, para
ter necessidade de voltar, né, e fazer uma revisão, enfim. Então o professor tem que ter ficar atento a essas avaliações e não se preocupar, não é questão das notas, mas sim como que esse processo vai melhorar ou não. A avaliação inicial também é extremamente importante, pessoal. Sempre que um professor dá início a um trabalho com algum conteúdo, deve observar o que os alunos já sabem sobre esse conteúdo. Essa avaliação pode ser chamada inicial, mas ela não se refere ao início do ano ou do bimestre, e sim ao início do trabalho pedagógico com um determinado conteúdo. Então o professor vai começar com matemática, ele tem que observar se os alunos conhecem esse tema, né? A avaliação inicial auxilia o professor a ajustar seu plano de ensino, principalmente considerando as diferenças entre alunos no momento de desenvolver as atividades selecionadas no planejamento. Então é importante observar. É difícil, mas é importante observar isso. Ao refletirmos sobre a avaliação continuada ou mediadora, né, do ensino e da aprendizagem em sala de aula, explicitamos uma função importante do planejamento do ensino: ser a referência que o professor utiliza para avaliar continuamente o processo de ensino-aprendizagem com o propósito de garantir as aprendizagens dos alunos naqueles conteúdos eleitos no planejamento. Então, pessoal, aqui a gente fecha essa ideia do planejamento de acordo com as estratégias e as metodologias que se baseiam também nessas avaliações, tanto inicial quanto continuada. Então é um conjunto, né? É um elo. Tá bom, pessoal? Então, vou tentar gravar mais conteúdos, né? Para a gente tentar finalizar, né? Passar por todos os conteúdos que estão previstos no edital. E vou ficando por aqui. Então, até a próxima. Valeu!